Oi pessoal, meu nome é Eduardo, professor de língua portuguesa, e hoje vamos dar continuidade, ao assunto do nono ano, a unidade 4, na página 155. Então nós vamos ver o que aqui, período composto por subordinação. Então subordinação já não é um assunto novo para vocês viram que em orações subordinadas substantivos, não foi? E agora vamos ver o que? As orações subordinadas adverbiais e coesão. Quando você lembra da palavra adverbial, você também logo remete a uma outra classe gramatical, qual é advérbio. E vocês sabem que os advérbios eles possuem o quê? Diversas classificações. Como quais? Por exemplo, final, concessiva, conformativa. Existem várias classificações que vocês precisam sim ir em busca dessas classificações. No vídeo que eu fiz na semana que nós entregamos o trabalho de língua portuguesa, não é? Lá no vídeo ele contém todas as classificações, juntamente com pequenas explicações e exemplos, certo? E agora, na página 155, nós iremos trabalhar com o livro didático de vocês, com algumas explicações também aqui, nós vamos trabalhar, juntamente com o quê? Com explicações de algumas atividades que estão contidas no livro didático. Então vamos lá. Página 155, nós podemos observar logo no início que uma pequena tirinha aqui, e tem assim: leia o quadrinho a seguir. Lá vamos nós. Aí o outro fala assim: vou ficar feliz quando construírem a nova ponte. Até aí, ok. Então vamos começar aqui a análise. Qual é o principal motivo de o personagem ficar feliz com a construção da ponte? Qual é o principal motivo? Em sua fala, o personagem H indica em que tempo, ou seja, quando ele se sentirá feliz. Observe, sobretudo, a segunda oração do período. Então vocês precisam relembrar o quê? Que período é o conjunto de orações. Oração é o quê? É uma frase que tem verbo, certo? Até aí, tranquilo, não é? Então vamos lá. Aqui vocês vão perceber novamente o que? A presença da oração principal, e em seguida vai ter o que? Uma conjunção aqui temporal, certo? E nesse caso aqui dessa conjunção temporal, ela vai estar iniciando a oração o que? Subordinada, certo? Então vamos observar. Primeira oração, vou ficar feliz. Aí a segunda, quando construírem a nova ponte. Então vocês podem observar que na segunda oração tem assim, ó, segunda oração, oração com função de adjunto adverbial de tempo. A segunda oração ela é subordinada à primeira, ou seja, é subordinada à oração principal. Por quê? Porque ela está subordinada, como o nome já diz, ela precisa da oração principal para ter o que? Toda uma ideia completa, uma ideia já bem formada, então ela vai necessitar da oração principal. E ela vai normalmente iniciar pelo quê? Por essas conjunções, certo? Então vamos continuar aqui nessa explicação. A segunda oração é subordinada à oração principal, pois exerce a função sintática de adjunto adverbial de tempo. É uma oração subordinada adverbial. Ela indica em que um momento pode ocorrer o que é indicado na oração principal. Quando vou ficar feliz? A palavra quando liga as orações, introduzindo o quê? Uma ideia de tempo. Então vocês já sabem que as conjunções dessa classe gramatical ela tem como função o quê? Ligar, normalmente orações, certo? Ligar orações. Então ela vai estar ligando o quê? A oração subordinada à oração principal. Continuando. A oração subordinada adverbial, ela desempenha a função de adjunto adverbial, ou seja, indica uma circunstância em que ocorre a ação do verbo da oração a qual se liga. Veja a seguir outro exemplo, certo? Que é o que é retirado da obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis, e vamos analisar esse conjunto aí de períodos, certo? Então vamos lá. Se casasses com ela, mais depressa serias deputado. Vocês já puderam observar o quê? Que existe aí uma troca, do local de oração. A oração principal ela vai estar onde? No final, e a oração adverbial vai estar bem onde? No início. Então nós podemos dizer que aqui já não houve o que? Uma oração seguindo aquele modelo canônico. Não é que primeiro é o que? O sujeito e tudo, depois é o predicado. Aqui houve o que? Uma troca. A oração principal ela foi para o final e a oração subordinada ela veio para onde? Para o início da frase. Então nós podemos observar o que? Que existe aqui uma classe gramatical, que está o que? Também em destaque, além dos verbos, claro. E essa conjunção, ela quer dizer o que? Uma condição. Quando você fala se
A ideia que causa, qual é? Ideia de condição. Se eu for, se eu fizer, se eu concluir. Se é o que? É uma hipótese, né? É o que? Uma ideia de condição. Não sabe se vai ser feita. É se fizer, certo? Então vamos continuar na página 155 lá no final. Observe que a palavra se indica a oração que expressa circunstância de condição, né? É a condição, se. Essa palavra é uma conjunção que introduz a oração empregada com função de adjunto adverbial, certo? Então, na página 156, nós vamos ver o que? Começar, de fato, a analisar essas orações subordinadas adverbiais, a classificá-las. Nós podemos ver que existem algumas palavras em negrito aí, ó, que eu estou aqui destacando, que seriam quais? Oração subordinada adverbial de causa, oração subordinada adverbial de condição, de tempo, de comparação, de concessão, de conformidade, de consequência, de finalidade e de proporção. Então, a seguir, observe exemplos de períodos em que apresentam essas circunstâncias por meio de orações subordinadas. Ou seja, novamente, oração subordinada ela vai necessitar o quê? Da oração principal, certo? Que o nome já diz, ela é subordinada. Ela precisa, ela necessita de uma outra oração. E normalmente qual é essa oração? A oração principal, que pode estar tanto no início da frase, como também ela pode estar em outra localidade da frase. Então vamos lá começar a analisar. A oração subordinada adverbial causal, certo? Vamos ler aqui a tirinha. Faltei a aula ontem porque estava resfriada. Deve ter alguma coisa acontecendo. Vários alunos andam ficando resfriados. Mas o meu caso foi muito pior. Por quê? Porque foi comigo. Ok, deu para entender. O que revela a fala de Lucy no último quadrinho? Reler a fala de Lucy no primeiro quadrinho, certo? Então vamos voltar aqui ao primeiro quadrinho e reler para poder analisar. Faltei à escola ontem porque estava resfriado. Então vocês podem observar o que aqui? Que existiu, né? Existe uma oração principal e em seguida existe o que? Uma oração subordinada, certo? E aqui existe o porquê junto, né? O porquê que é esse junto que pode ter qual ideia? A ideia de pois, uma ideia de explicação, ok? Então vamos começar. Até aqui vocês já entenderam, né, a oração principal e aqui vocês sabem por que a oração subordinada. Vamos observar o que? A presença no caso da conjunção causal, certo? E essa conjunção causal está dando que ideia? A ideia de causa, não é? Ou de uma explicação, né? Uma causa, o porquê, né? O motivo. Faltei à escola ontem. Por qual motivo? Por qual causa você faltou? Porque estava resfriada. Então essa oração aqui vai ser o que? Classificada como uma oração subordinada adverbial causal, certo? Então vamos continuar aqui na leitura e na análise. A oração iniciada com o porquê junto, sem circunflexo, indica a causa de a menina ter faltado à aula. Na verdade, a causa dela ter faltado qual é? Porque ela estava resfriada. Observe que a mesma frase poderia ter sido escrita com outras conjunções, como eu falei bem no início. Poderia ter escrito, por exemplo, com a pois, conjunção pois. Estaria também indicando a causa e o porquê, né? O motivo. Então vamos lá. Faltei a aula visto que estava resfriada. Faltei a aula pois estava resfriada. Ou, como estava resfriada, faltei a aula. Podendo observar que aqui a oração subordinada apareceu aqui no início da frase e a oração principal foi lá para o final. Mas não deixa de iniciar a oração com o que? Com uma conjunção de causa. Continuando. As conjunções indicam o tipo de relação que há entre a oração principal e a adverbial. No caso apresentado, a oração subordinada, ela apresenta uma relação de causa. Por isso, a palavra que a introduz é uma conjunção subordinativa causal. E aqui ao lado, que eu estou circulando aqui, né, destacando aqui para vocês, vai haver o que? Algumas conjunções causais, certo? Eu não indico que vocês fiquem decorando conjunções. Eu indico que vocês saibam interpretar e o valor que elas possuem dentro daquela oração. O valor que elas estão tendo naquela oração. Não é interessante o aluno ficar decorando as conjunções de causa, né? Ou seja, as conjunções subordinativas causais. Não. É melhor você ler a oração, ler a frase, no caso, né? A frase verbal,
e fazer o quê? A partir da análise, começar a observar. Essa conjunção tem valor de quê? E a partir daí vocês vão poder o quê? Analisar bem melhor. É melhor, claro, do que vocês ficarem decorando listas e listas de conjunções. É óbvio. Então, continuando. Aqui na página 156, bem no final, tem assim, uma questão, que vocês devem saber somente respostas. Na tira da atividade anterior, a outra oração causal. Qual é ela? Vocês vão ter que dizer qual é essa oração que é ideia de causa. B. Essa oração é responsável pelo humor na tira, não é verdade? Aí está afirmando. É responsável pelo humor na tira. Ela expressa a causa de que fato? Ela expressa a causa de que fato? Certo? Somente respostas. Na terceira questão também, nós vamos lidar com o quê? Com a questão de análise também, de orações, como é o ponto forte dessa unidade. Nesse caso agora, as orações subordinadas adverbiais. Nesse momento nós estamos quais? Analisamos quais? Ou qual? A oração subordinada adverbial causal. Ok? Vamos continuar. Na página 157 vai haver aqui uma outra classificação, que é a oração subordinada adverbial condicional. Só por esse nome condicional, vocês vão ter ideia também de quê? De condição, na verdade. É uma condição. Então vamos lá dar aqui uma olhada e fazer a análise. Da página 157. Você não conseguirá terminar seu trabalho se não tiver um pouco mais de empenho. Então, qual é a condição para que termine o trabalho? Você não irá conseguir terminar se não tiver um pouco mais de empenho. Então, a condição é que você tenha empenho para você conseguir terminar o seu trabalho. Então, a condição, se, no caso aí não é hipótese, é uma condição que ele está mostrando, tendo a função aí dessa condição de uma condição. Se você não fizer com empenho, você não vai conseguir terminar o trabalho. É uma condição. E observe novamente que essa conjunção condicional, ela iniciou a oração subordinada, não é verdade? Subordinada adverbial, porque isso aqui é uma condição com que valor de advérbio de condição. É uma condição. Observamos, iremos observar aqui. Observemos, certo? A segunda oração apresenta uma condição para que possa acontecer o fato expresso na oração principal. Qual é o fato? Terminar o trabalho. Nesse caso, a palavra se indica condição. Por isso, ela é uma conjunção subordinativa condicional. E aqui nós iremos encontrar o quê? Novamente uma lista de conjunções. Por isso que eu falei, não é interessante o aluno ficar decorando conjunções, e sim observando o valor que elas possuem dentro da oração. Por isso que foi trabalhado com vocês desde o 6º ano a classificação das classes gramaticais da língua portuguesa. Para quando nós chegássemos a esse ponto, o aluno já saber do que se trata uma conjunção, para ele poder logo identificar de cara o que é essa conjunção, ou qual é essa conjunção, certo? Iremos aqui continuar. Na 157 ainda possui mais exemplos, e agora nós iremos para a oração subordinada comparativa. Então vocês estão podendo observar que as orações subordinadas adverbiais, elas são fáceis, não são muito complicadas, porque basta você saber o valor que a conjunção tem. Se for de comparação, ela é comparativa. Se for de condição, ela é condicional. Se for de causa, ela é causal. Não é verdade? Não está sendo nada complicado até agora. Basta a gente fazer observar o valor da conjunção dentro daquela oração. Aqui na página 157 nós vamos ver já a comparativa, como eu já havia citado. Então vamos lá começar a análise dessa oração. Descoberto porque humanos vivem mais tempo do que vivem outros mamíferos. Então vocês podem observar que existe uma conjunção aqui comparativa. Foi descoberto porque os humanos vivem mais tempo do que outros mamíferos. Está comparando o ser humano com outros mamíferos. Então nós vamos ter uma conjunção com valor de comparação. E aqui ao lado nós também temos várias conjunções comparativas, ok? Iremos passar. Aqui na 158 vai existir tirinhas, certo? E nós vamos ver aqui já uma outra classificação, qual é a oração subordinada adverbial concessiva, ok? E o que significa essa concessão? Vamos lá dar uma olhada e analisar aqui com vocês. Segundo ponto da página 158.
Acompanhe no livro didático também de vocês, que é interessante vocês acompanharem, grifarem, destacarem pontos essenciais. No caso dessas conjunções, é bom o aluno, apesar de já estar destacado, é bom o aluno grifar, para observar ali o momento que inicia a oração subordinada, o valor que aquela conjunção, né, adversativa, ela vai possuir dentro daquela oração. Então vamos lá, segundo ponto da página 158. Reler a fala do pai no segundo quadrinho. Medo da guerra tinham sim, mas naquele tempo não havia bomba atômica. Observou esse mas? O mas aqui ele é o que? Classificado como uma conjunção adversativa. Então vamos lá. Nessa frase, qual é a ideia contrária ao que Mafalda havia exposto em sua pergunta? Então vocês vão ter que fazer o quê? A leitura desse quadrinho, não é verdade? Dessa tirinha, no caso. Observe que a conjunção adversativa mas, ela traz uma ideia que contraria a situação apresentada por Mafalda. Esse período é composto por coordenação, pois uma oração não depende da outra sintaticamente, não é? Então nesse caso aqui houve o que? Uma coordenação, não houve uma subordinação. Porque é chamada de coordenada? Porque a oração ela não vai depender da outra sintaticamente. Porque quando ela depende, nós iremos chamar de quê? De subordinada. Coordenada, quando não depende de uma outra oração para possuir seu sentido. Na subordinada, ela vai sim necessitar o quê? Da presença da oração principal. Então vamos continuar seguindo. Veja como essa ideia pode ser construída com outras conjunções, que também expressam sentido de oposição, mas sem chegar a impedir a ideia de outra oração. Então vocês vão observar o que? O uso aqui de outras conjunções, né, para ter o que? Uma outra ideia, mas sem o que? Sem impedir a ideia de uma outra oração. Não vai impedir o que? A ideia de uma oração anterior, de uma oração que está lá próxima. Não impede aquela ideia. Por quê? Porque ela não é subordinada. Ela é o que? Ela é coordenada, certo? Então vamos continuar. Essas conjunções são chamadas de concessivas, né? Por quê? Porque introduzem uma ideia que, mesmo contrária à ideia de Mafalda, não impede o fato, né, expresso na outra oração. Esse tipo de oração, ela estabelece uma relação de oposição. Então, concessão significa uma ideia de oposição, certo? Podemos dizer que a oração concessiva, ela abre uma concessão em relação à ideia contida na oração principal, ou coloca um obstáculo em relação ao fato apresentado na oração principal, sem, no entanto, impedir que ela aconteça. Exemplo, um exemplo bem simples. Fui à escola, mas não houve aula. Observou a presença desse mas? O que isso aí quer dizer? Você vai para a escola com uma intenção, né? Normalmente o que? De assistir a aula, né? De aprender, de compreender os conteúdos. Isso é o que? A ideia. Eu fui à escola, mas não houve aula. O que é que esse mas está indicando? Que você foi, mas houve algo contrário. Não teve aula. Não era para ter? Não houve aula. Então foi uma ideia contrária em relação à primeira oração, não é verdade? Isso é o que? A concessão, a oposição que ocorreu. Vamos continuar. Observe que os períodos apresentados são compostos por subordinação, pois apresentam uma oração principal e uma oração subordinada. Porque eu comentei, para ser subordinada, ela vai necessitar de quê? De uma outra oração, porque sintaticamente ela é o quê? Dependente, ela vai depender. Por isso o nome subordinada. Se fosse coordenada, o que aconteceria? Ela não seria, não era necessário ter o quê? A presença de uma outra oração, né, obrigatoriamente para possuir um sentido, ok? Então vamos continuar. Aqui existe uma análise de novo, novamente, né, que vocês podem observar que a oração principal se encontra lá no final da oração, não no início, certo? Vamos ter o que aqui? Mais uma leitura sobre concessão, né, que você já sabe que dá ideia de oposição, na verdade, ou uma ideia contrária, ok? Como vocês podem observar aqui nesse exemplo da página 159, embora tivesse corrido muito, cheguei tarde. Por quê? Observe aqui, primeiramente, a oração principal está lá no final e a oração subordinada adverbial concessiva veio antes. Por que essa concessão? Por quê? Porque, por mais que tenha corrido muito, o ideal seria o quê? Que chegasse cedo, não é verdade? Já que correu muito, não, houve o contrário, chegou foi tarde. Então houve o quê? Uma concessão, uma oposição, uma ideia contrária. Isso é chamado, né, gramaticalmente, ou no caso sintaticamente, de concessão. Continuando, aqui existem mais exemplos, certo? Que é interessante que vocês leiam, observem os usos das conjunções,
Observe que o papel que elas têm nessas frases, né, a ideia que elas possuem nessas frases, que elas estejam passando. Então, na página 160, vemos o que? Mais uma classificação. Eu falei para vocês que as adverbiais seriam muitas classificações, que vejam também o vídeo que eu já fiz na semana de entrega do trabalho de língua portuguesa, certo? Que no caso nem aparece minha imagem, só é o que? Somente é o áudio. Assistam também, que vai complementar com o que? Com o estudo do livro didático. Então vamos lá. Oração subordinada consecutiva. Consecutiva vai dar uma ideia de consequência, não é verdade? Uma consequência. Então vamos lá. Na 160, exemplo. Vem aqui. Né, ó, eu estou grifando. Odi, ou Ode, é tão burro que não entende nem a lei da gravidade. Desculpa, pessoal. Então vamos observar aqui. A oração principal veio bem no início, não é verdade? Está aqui bem no início. E existiu o que aqui? Né, uma palavra que está em destaque. E a partir dela, nós temos o que? A consequência. Né? A oração subordinada consecutiva. Vamos entender? Odi é tão burro que não entende nem a lei da gravidade. Então, ele é tão burro que a consequência é qual? Não entende nem a lei da gravidade. Essa foi a consequência de esse personagem, né, ser o quê? Ser considerado, né, nesse caso, burro. Não é verdade? Vamos continuar aqui a análise. A oração subordinada expressa uma consequência. O nome já diz, né? No caso aqui é a consecutiva. Uma consequência. Isto é, o que resulta do fato ou da ocorrência contida na oração principal. Seu entusiasmo era tanto que contagiava a todos. Então, o que contagiava a todos é uma consequência do grande entusiasmo. Não é verdade? Então, a partir do que, a conjunção, nós iremos classificar como oração subordinada adverbial consecutiva. E como outras, né, vocês podem ver aqui ao lado, conjunções consecutivas. Por isso que eu digo, analise a conjunção dentro daquela oração, daquele instante, naquele momento, naquela análise. Não vá sair decorando conjunções, certo? Continuando aqui na página 160. Nas adverbiais, né, ou adverbial final. Exprime a finalidade. Novamente o nome já diz, é uma finalidade. Mahatma Gandhi lutou para que a Índia tivesse liberdade. Então ele lutou com qual intenção? Com qual finalidade? Para que a Índia tivesse liberdade. Então esse para que é o que? É a locução conjuntiva final, não é? Que no caso está dando ideia de quê? De adverbial final. Ele teve uma finalidade em lutar. Qual seria? Para que a Índia tivesse liberdade. Então vocês podem observar que não é complicado a gente compreender o que são essas orações subordinadas adverbiais. Basta a gente ter ideia do advérbio, a ideia que ele possui da oração e começar a classificação. Somente. Né? Vamos continuar. Oração subordinada temporal. Então nós podemos ver aqui, né, algumas atividades, como sempre, somente respostas, nada de perguntas. E vamos lá o que interessa nesse ponto, neste momento, que é a explicação. Então, seguindo. Aqui nós vamos começar a ver o que? No caso, as orações subordinadas, né, temporais, né, ou seja, temporal. Vamos lá. A palavra enquanto é uma conjunção subordinativa temporal. As orações iniciadas por ela apresentam a ideia de temporalidade. Leia a seguir outros períodos que apresentam orações subordinadas adverbiais temporais. Vamos lá começar a analisar. Observe que aqui existem dois exemplos, né? Existem dois exemplos em que a oração principal aqui ela é posta, né, colocada no final da oração, e aqui nessa outra frase ela está no início da oração. Mas vamos lá começar a análise. Assim que o avião pousou, começou uma tempestade violenta. Pronto. Observe que assim que o avião pousou, está dando aqui a ideia de uma oração subordinada adverbial temporal. Começou uma tempestade violenta. Foi assim que o avião pousou, foi naquele momento, foi naquele instante. Isso dá a ideia de quê? De tempo. Naquele momento, naquele instante, é a ideia de tempo. Assim que ele pousou, né? Começou o quê? Uma tempestade violenta. Na outra oração,
os pais não sossegaram enquanto os filhos não chegaram, né, da excursão. Então nós podemos observar o quê? Que no caso a oração principal está bem no início, né, onde se encontra o sujeito, e em seguida, a partir do enquanto, existe uma conjunção temporal. A partir dela nós iremos classificar a oração completa como o quê? Como uma oração subordinada adverbial temporal, porque esse enquanto ele passa a ideia de tempo. Ó, os pais não sossegaram até que instante? Enquanto os filhos não chegaram da excursão. Então esse temporal está dando ideia de quê? De tempo, ok? Por isso nós podemos classificá-la como o quê? Como temporal. Aqui a proporcional, ideia de proporção, o nome também já diz, certo? Aqui vocês vão ter o quê? Toda uma lista de conjunções proporcionais. É bom vocês grifarem também para vocês conhecerem, né? Começar o que? A se adaptar em relação a essa análise de oração subordinada adverbial e suas classificações. Ok? Então, no caso aqui é a proporcional. Vamos ver aqui na página 162. Observe que as orações classificadas nos tempos como subordinadas adverbiais proporcionais expressam uma mudança entre dois fatos, ou seja, indicam mudança de um fato ou evento expresso na oração subordinada na mesma medida em que ocorre uma alteração no fato da oração principal. Os fatos das duas orações do período, né, se relacionam e se intensificam, ambos na mesma proporção, na mesma medida. Aqui o exemplo da 162, bem no topo da página. À medida que o tempo passava, aumentava a expectativa de todos pelo resultado das eleições. Então, o tempo passando e a expectativa das pessoas também o quê? Aumentando. O tempo passava, a expectativa aumentava. O tempo passava, a expectativa aumentava. Então existe o quê? Uma proporção entre a oração principal e a oração subordinada, né? Por conta dessa locução conjuntiva proporcional à medida que o tempo passava, a expectativa ia o quê? Aumentando, certo? Então existe o que aí? Existe o que? Uma proporção entre elas. Professor, não sei o que é proporção. Então o ideal é que você busque no dicionário a palavra proporção, certo? Ok? Tem que ir em busca também. O papel do aluno não é somente ficar o quê? Captando só o que o professor fala, mas também ele ir em busca de conhecimento, né, em outras fontes, que não seja o que? O livro didático, que não seja o que? Somente a aula do Eduardo aqui falando para vocês. É importante também, é interessante que vocês também o que? Procurem outras fontes, em outras gramáticas, em sites, né? É interessante o aluno também fazer isso, ok? Então, pessoal, nós vamos ficar por aqui nesse vídeo, né, até a página 162, onde foi explicado o que? A ideia, né, de oração subordinada adverbial, que vocês precisam lembrar da classe gramatical advérbio, e a partir daí observar o que? A presença, a função dessas conjunções, não é? Que podem ser classificadas como o que? Como proporcionais, como nós vimos aqui por último, como temporal, como final, como que? Como consecutiva, como outras classificações, certo? Então, se você tiver alguma dúvida, entre em contato comigo, pelo WhatsApp, no caso, no privado e também em momentos, né, em horário adequado, ok? Para que eu possa realmente o que? Ler com calma e responder para vocês, né, e tirar a dúvida que vocês tenham a respeito de um determinado ponto de que? Da explicação ou da atividade. Então, pessoal, ficamos por aqui, né? Nós paramos na página 162, foi. 162, iremos no próximo vídeo, né, continuar a explicação desses pontos relacionados ao quê? A análise sintática da língua portuguesa. Então, pessoal, até mais.